Bom dia. Esta semana vamos iniciar uma série sobre ouvir a Deus no meio de várias circunstâncias. E hoje vamos falar acerca de ouvir Deus no sofrimento. Talvez uma das perguntas mais frequentes que todos nós ouvimos é o que é que eu fiz para sofrer desta maneira? Basicamente é porque é que o sofrimento vem à minha vida. E claro que nós poderemos comentar muitas coisas, mas sabemos que o sofrimento vem de muitas formas. Às vezes vem das nossas más escolhas, nós fazemos uma má escolha e depois temos que pagar a consequência dessa escolha que nós fazemos. Às vezes vem da escolha das pessoas que nos são próximas, não é? Se, por exemplo, nós estamos a casar com uma pessoa que de repente contrai uma dívida grande, nós é que vamos ter que pagar, se calhar ajudar a pagar a dívida. A culpa não é necessariamente nossa, mas também, claro, vivemos num mundo também que não é muito linearmente bom. Na verdade, é um mundo onde as escolhas são feitas, mas as escolhas são feitas por pessoas e muitas vezes nós sofremos em consequência disso. O que estamos a viver agora, pensa-se que foi realmente resultado de más escolhas de homens que agiram de uma forma não correta. Mas até nós podemos sofrer por causa das nossas boas escolhas também. O que parece um pouco estranho, não é? Mas às vezes, por sermos seguidores de Jesus, às vezes podemos sofrer dessas escolhas. O próprio livro de Filipenses fala: porque a vós vos foi concebida em relação a Cristo, não somente crer, mas padecer por Ele. Há uma história que eu achei interessante do pirilampo e da serpente. Uma serpente começa a perseguir desesperadamente um pirilampo. E num dado momento o pirilampo está cansado, olha para a serpente e diz assim: posso-te fazer 3 perguntas? E a serpente diz: faz rápido que eu vou-te comer. A primeira é: eu fiz-te algum mal? E a serpente responde: não. Eu faço parte da tua cadeira alimentar? Não. Então, porquê é que tu me persegues? É porque eu não consigo suportar ver-te a brilhar dessa forma. Há muita gente também que não se consegue ver cristãos a dar um testemunho bom da sua fé em Cristo. Isso parece um pouco estranho, mas às vezes é assim, não é? Na verdade, a pergunta talvez mais importante é o que é que nós devemos fazer no meio do sofrimento. Ou alguns pensamentos que eu acho que a Bíblia tem para nós. Baseando na ideia de que no mundo nós teremos aflições, mas temos bom ânimo. É interessante o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, que eu gostava de ler para vós. 8, versículo 14 até ao versículo 28. Julgo que os nossos sofrimentos de agora não têm comparação com a glória que havemos de ver. O mundo todo espera e deseja com ânsia essa manifestação dos filhos de Deus. Na verdade, o mundo ficou sujeito ao fracasso, não por sua vontade, mas porque esse era o plano de Deus. Entretanto, Deus manteve-o sempre nesta esperança. Um dia o mundo será libertado da escravidão e da destruição, para tomar parte da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Bem sabemos que até agora o mundo todo geme e sofre como se fosse dores de parto. Versículo 23. E não é só o universo, mas também nós que já começamos a receber os dons do Espírito. Nós sofremos e esperamos a hora de sermos adotados como filhos de Deus. A hora da nossa total libertação. De facto, nós já fomos salvos, mas é na esperança. Quando se vê aquilo que se espera, então já não é esperança. Pois como é que alguém espera aquilo que está a ver? Mas se nós esperamos aquilo que não vemos, esperamos-no com paciência. Da mesma forma também o Espírito nos ajuda, a nós próprios que somos fracos. Com efeito, não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito pede por nós com gemidos inexprimíveis. E Deus, que vê mesmo dentro dos nossos próprios corações, conhece o que o Espírito deseja, porque este pede conforme os desejos de Deus em favor dos que lhe pertencem. Versículo 28. E nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu plano. Então, no meio deste sofrimento que todos nós passamos, por diferentes razões, há algumas ideias que eu acho que vêm desta passagem de uma forma clara. Primeiro, a ideia de que tu e eu somos filhos de Deus.
e Deus está a trabalhar em nós. Ou seja, Deus é o Deus que trabalha em nossa vida e que tu e eu podemos chamar o Abba Pai, no meio deste sofrimento que nós passamos, não é? Então a primeira verdade fundamental no meio do sofrimento é tu te lembrares de quem tu és, como filho de Deus. Um segundo princípio que está aqui bem claro é esta ideia de tu e eu mantermos uma perspectiva correta. Ou seja, que tu e eu seremos parte da sua glória. Eu acho muito interessante o versículo 26 que diz que o versículo 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o versículo 18 diz: julgo que os nossos sofrimentos de agora não têm comparação com a glória que havíamos de ter. Por isso, tens uma perspectiva correta, a perspectiva de que esta vida não é o final de tudo. E daí, uma das coisas importantes é que no meio do sofrimento não perdes a esperança. Porquê? Porque Deus é parte deste processo. Deus está contigo neste processo. Deus está contigo no meio das dificuldades que tu e eu estamos a passar. Então, não percas a esperança. E uma ideia final que eu acho que é muito significativa é a ideia de que nós acreditamos, que nós que amamos a Deus, que Ele é capaz de redimir todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ou seja, Deus está a trabalhar em nossa vida, mesmo no meio do sofrimento. Há uma história verdadeira acerca de um homem que viveu nas costas da Flórida e gostava muito de ver golfinhos. E é uma história chamada Golfing Tale, baseada numa história real. E o filme é de uma criança órfã do pai e desanimado, chamado Sawyer, que encontra grande alegria e seu significado na reabilitação de um golfinho. Sawyer admira o seu primo mais velho, Kyle, que era um campeão, um nadador campeão. Mas Kyle afasta-se do seu primo mais jovem por causa vai para o serviço militar e tem uma perna danificada. E Kyle fica frustrado com aquilo, com a sua recuperação, não consegue recuperar e começa a criar um grito de revolta dentro dele. E numa altura ele começa a gritar com o seu médico. E o seu médico, não sabendo jamais o que fazer, ele pega num copo, atira-o ao chão e diz assim, ao ver a autopiedade daquele homem, diz assim: bem, agora este copo está quebrado. E às vezes nós passamos dificuldades e a nossa resposta ao sofrimento é que vai determinar como é que nós vamos encará-lo. Por isso o meu desafio é que tu também, neste mundo caído em que tu e eu vivemos, tu não te chamo para minimizares a tua dor, o teu sofrimento, a tua luta, mas também não deixes que o desespero afunde a tua vida. Mantenha uma perspectiva correta do futuro. Eu gostaria de terminar este tempo com a leitura de uma série de declarações. Deus tem uma resposta. Para as coisas negativas que nós dizemos a nós próprios, Deus tem sempre uma resposta positiva. Quando tu dizes é impossível, Deus diz tudo é possível. Quando tu dizes estás cansado demais, Deus diz eu te darei descanso. Quando tu dizes ninguém me ama, Deus te diz eu te amo. Quando tu dizes eu não posso ir em frente, Deus diz a minha graça é suficiente. Quando tu dizes eu não posso entender todas as coisas, Ele diz eu vou dirigir os teus passos. Quando tu dizes eu não suporto, comigo tu podes suportar tudo. Quando tu dizes eu não sou capaz, Deus diz tu és capaz. Quando tu dizes não vale a pena, Deus diz tudo vale a pena. Quando tu dizes eu não consigo perdoar a mim mesmo, Deus te diz eu te perdoo. Quando tu dizes eu não tenho condições, Ele diz eu vou suprir todas as tuas necessidades. Quando tu dizes eu estou com medo, Deus diz eu não te dei um espírito de medo. Quando tu dizes eu estou sempre preocupado e frustrado,
Deus te diz, lança todos os teus cuidados sobre mim. Quando tu dizes, eu não tenho fé suficiente, Deus te diz, eu te darei a medida da tua fé. Quando tu dizes, eu estou só, Ele te diz, eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. No meio do tempo em que nós podemos sofrer perdas e dificuldades, o mais importante não é necessariamente ficarmos revoltados, não é vermos isso como um castigo de Deus, mas como um processo em que Deus tantas vezes trabalha em ti e em mim, para que Cristo seja formado em nós. E nesse processo não percas a esperança, não percas a perspectiva, não te esqueças do que diz a palavra, julgo que os nossos sofrimentos de agora não têm comparação com a glória que se há de revelar. Por isso, até amanhã, se Deus quiser, amanhã iremos falar como é que podemos ouvir Deus no meio do nosso medo. Tenha um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.